Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos constantemente lutando contra algo. Seja contra pensamentos pecaminosos, ou contra impulsos de raiva, contra o nosso próprio ego, contra a nossa preguiça. Enfim, todos os dias se apresentam desafios e batalhas que devemos enfrentar. Porém, muitas vezes nós entendemos que essa luta é contra pessoas e passamos a guerrear contra elas. E ainda usamos a desculpa de que estamos fazendo isso em nome de Deus. Quantas vezes nós acusamos alguém de estar sendo usado pelo diabo para nos tentar, quando na verdade aquela pessoa só fez despertar algo que já estava adormecido dentro de nós? Algumas pessoas, em sua maioria os homens, quando são tentados na área sexual, dizem que estão sendo provocados por outro alguém, como se o pecado fosse algo que vem de fora, algo que aparece no nosso caminho de forma repentina e que nos faz cair. Outras pessoas, quando agem e falam de forma raivosa, dizem que essa raiva foi provocada pelo próximo, ao invés de assumir que essa raiva está dentro de si e que não é necessário muito para que esse lado raivoso e agressivo venha à tona. O apóstolo Tiago escreveu que cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, sendo que esses desejos brotam dentro de nós. Mas é muito mais cômodo procurar uma culpa externa para os problemas que na verdade são internos. Porém, se nós queremos enfrentar os nossos problemas de maneira madura, segundo os princípios bíblicos, existem outras atitudes que precisamos começar a tomar. Primeiramente, é preciso entender que dentro de nós existe essa batalha constante entre o Espírito de Deus, que nos leva à bondade, ao verdadeiro amor e a tudo que é belo e puro, contra o nosso próprio eu, os nossos próprios pecados, a nossa própria maldade. E a maioria da culpa que atribuímos a coisas externas, na verdade, dizem mais a respeito dessa batalha que é interna. A grande batalha diária do cristão tem sido a batalha contra a sua própria hipocrisia. Em tempos como esses, em que, com alguns posts nas redes sociais, nós podemos montar uma imagem de nós mesmos que queremos passar para as pessoas, está ficando cada vez mais fácil parecermos imaculados e sem problemas, e agir como se o mundo inteiro precisasse de conserto, menos nós mesmos. Muitos de nós, infelizmente, têm manchado o nome da igreja, o nome do evangelho, e temos revelado às pessoas o quanto somos intolerantes, o quanto somos sem compaixão pelo perdido, uma imagem de pessoas que se acham superiores, pessoas que são mais amadas por Deus do que qualquer outro. Na mesma proporção em que cresce o número de cristãos no nosso país, aumenta também a rejeição para conosco. Muitos ainda dizem que isso é sinal do fim dos tempos, pois a Bíblia diz que seríamos perseguidos. Porém, muitos estão apenas colhendo o fruto das suas próprias atitudes de ódio e de tanto perseguir pessoas, agora estão sendo perseguidos de volta. Travamos batalhas contra pessoas, atacamos pessoas, culpamos pessoas.
Aí, quando essas pessoas revidam, dizemos que estamos sendo perseguidos em nome de Cristo. Você percebe o quanto é tola e absurda essa situação? A Bíblia é muito clara quando explica que, da mesma forma que julgamos, nós seremos julgados. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 3, Jesus disse: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? É tempo de maturidade, de sabedoria, é tempo de reconhecermos a viga no nosso olho, ao invés de ficarmos agindo como se pudéssemos condenar o cisco no olho do nosso irmão. Existe sim uma batalha espiritual que devemos travar todos os dias, porém, os inimigos são outros. Satanás, que existe para ir contra tudo o que a Bíblia diz e que está disposto a ter com ele o máximo de pessoas possível no inferno, é nosso inimigo e nossa luta é contra ele. Porém, existe outro inimigo também, mais sutil do que o diabo, que age de forma mais cautelosa. Inimigo esse que nós acolhemos com toda disposição e estamos sempre arrumando justificativas para explicar suas ações. Esse inimigo somos nós mesmos. Ele está dentro de nós. Algumas pessoas afirmam que o evangelho não é para qualquer um e que nós somos o povo de Deus. E dizem isso como forma de engrandecer a si mesmas e se diferenciarem do resto do mundo. Porém, ser cristão tem mais a ver com renúncia diária do que com esse discurso triunfalista e meritocrático. Na verdade, em nós não há mérito algum, pois se não fosse pela misericórdia de Deus, nem aqui nós estaríamos. Quando pararmos de apontar dedos, procurando os culpados pela maldade do mundo e estendermos as nossas mãos, reconhecendo que essa maldade de que tanto falamos se encontra dentro de nós e precisa ser tratada com a ajuda do Espírito Santo, nesse dia nós estaremos pregando o verdadeiro evangelho e estaremos levando a verdadeira palavra de Deus para as pessoas. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Pedimos a tua misericórdia, Pai, pois nos colocamos constantemente em uma posição de superioridade e agimos como se fôssemos melhores do que o restante do mundo, quando na verdade, se existe algo de bom em nós, é a tua presença, é o Senhor. E toda a glória que buscamos para nós mesmos é somente tua. Nos dê humildade e sabedoria. Não deixe que sejamos soberbos e nos perdoe por muitas vezes querermos julgar as pessoas, nos colocando em teu lugar. Reconhecemos que não temos nada de bom em nós mesmos e aos teus olhos somos todos pecadores que precisam da tua graça e do teu amor. Nos faça entender que existe sim uma batalha espiritual, mas que ela é travada contra o diabo e contra o nosso próprio eu pecaminoso, contra as nossas próprias vontades, e nos ajude a vencermos essa batalha todos os dias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem para que mais vidas sejam alcançadas. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.